Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Coronel Vasco Alves Pereira por estar presente nesta Comissão de Inquérito. Já aqui foi referido que esta audição não foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD, foi pelo Partido Socialista. Nós estamos à vontade em todos os períodos anteriores e posteriores ao furto de tanques, mas para nós o âmbito desta Comissão de Inquérito principalmente inicia-se no período do furto das armas dos paióis de tanques e deve avaliar todo o procedimento operacional e político consequente. Estamos aqui para avaliar as responsabilidades políticas, quer aquelas que poderão ter potenciado o furto, mas principalmente a atuação seguinte, a atuação posterior, que causaram confusão, preocupação e, no nosso entender, desconfiança e insegurança dos portugueses. Também em todas as audições não deixaremos de referir o respeito, a admiração que temos pelas Forças Armadas Portuguesas, que tanto nos têm orgulhado no plano nacional e internacional, pelo seu empenho, coragem e profissionalismo, como é bem visível ao longo dos anos, e já aqui foi referido muito bem, no Teatro de Operações da República Centro-Africana. Queremos, por isso, preservar o papel das Forças Armadas, fazendo justiça à sua ação relevante para a defesa da soberania nacional. Como já referi, não solicitamos a audição do Sr. Coronel, mas faremos algumas perguntas no sentido de perceber a logística, a operacionalidade e as dificuldades que encontrou para agilizar o papel de responsabilidade repartida pela segurança e vigilância dos paióis nacionais de tanques. Uma das primeiras perguntas era sobre o seu percurso, mas já foi feita pelo Partido Socialista e, portanto, eu abstenho-me de fazer. Gostaria também de dizer que muitas das perguntas têm um grau de similitude que é evidente pelo período em que o Sr. Coronel esteve à frente do regimento de paraquedistas e que, por isso, apelava à sua memória para que pudesse, de facto, factualizar todos os assuntos. Vamos então às perguntas. Quando tomou posse como comandante de uma das forças partilhadas que iria zelar pela segurança e vigilância dos paióis nacionais de tanques, teve alguma reunião conjunta com os comandantes das outras unidades para articular e harmonizar processos de atuação? Não, senhor. Já foi efetuada a pergunta. Tiveram também alguma reunião com os comandantes da Brigada de Reação Rápida e com a Unidade de Gestão de Material do Exército no mesmo sentido? Vamos lá ver. Que fosse especialmente determinada nesse sentido, não. Agora, faltaria a verdade se dissesse que não falei relativamente a esse assunto de forma normal, não é? De forma normal, sem que houvesse uma agenda própria. Tal como referi, eu assim que assumi funções como comandante de regimento, o regimento estava a cumprir um desses ciclos de missões de um mês e, portanto, eu lembro-me de produzir o meu relatório de posse-comando, porque na altura o meu segundo comandante não foi imediatamente nomeado, eu quis envolver o meu segundo comandante na elaboração do relatório de posse-comando, porque é um documento importante da assunção de responsabilidade enquanto comandante e, portanto, diferenciei o relatório de posse-comando, embora faça, obviamente, menção à responsabilidade de segurança dos paióis de tanques, de um relatório que produzi imediatamente, porque se estava exatamente no mês de missão. E, portanto, decorrente desse relatório e de outros que produzi, pelo menos recordo mais um memorando mais robusto, que não era exclusivamente aquilo que o escalão superior me mandava reportar, era mais abrangente e encontrava-se mais bem ilustrado, direi assim, as deficiências que eram encontradas. Eu recordo-me de ter feito coordenações com outros comandantes. Um deles foi com o comandante do Depósito-Geral de Material de Guerra, que deu origem a trabalhos de negociação, etc. E visitámos os dois, os paióis, até porque ele dizia, pá, vejam lá se agora mantém isto em condições. Eu dizia, olha, tens que falar com mais dois, porque eu sou exclusivamente um terço dos utilizadores, portanto isso carece de outra coordenação e, portanto, recordo esse tipo de coordenações, não sujeitos a uma agenda específica, mas que não deixavam de ser tratados no contacto entre unidades. No relatório de posse de comando do Sr. Comandante e no briefing que, por certo, terá tido com o comandante anterior, ele ter-lhe-á manifestado logo preocupações sobre a segurança e a vigilância do paiol de tanques, ou não houve uma preocupação exclusiva de referir que haveria fatores de insegurança?
Eu não recebi o comando do anterior comandante. O anterior comandante já tinha deixado as funções de comando do regimento para assumir outras e, portanto, eu assumi o comando do regimento do segundo comandante do anterior comandante. Não obstante, tive uma reunião com ele, coordenámos, fizemos uma reunião onde tratámos de um conjunto de vários assuntos. Não me recordo dos paióis serem motivo especial. Posso estar induzido em erro, mas não me recordo, isto é um horizonte já de quase há 6 anos, portanto poderei estar a cometer alguma omissão, mas não me recordo. Agora também devo dizer que a situação dos paióis era conhecida, quer dizer, a situação dos paióis era de tal maneira vivida ao longo de tanto tempo que já era endógena, nós já sabíamos a questão relativa aos paióis e as principais dificuldades e problemas que decorriam do cumprimento desta missão, atendendo ao período alargado em que se viveram. Quando começaram as ações de segurança e vigilância, teve algum facto reportado que fosse diferente daquilo que era expectável? Isto é, alguma vez constataram que as diretivas emanadas não eram adequadas ao serviço que estavam a realizar? Vamos ver, as diretivas eram adequadas ao serviço, não significava que não se encontrassem deficiências e elas não fossem assinaladas, não é? Mas, de modo geral, eu considero que as diretivas eram objetivas, nós não tínhamos dúvida daquilo que deveríamos fazer. Obviamente, se o perímetro dos paióis devia dispor de um conjunto de meios que estavam inoperacionais, isso não deixava de alguma forma de afetar o cumprimento da missão. Era exigido pelo menos aos homens é diferente tomar conta de um perímetro de cerca de 40 hectares, não é? Com um sistema de videovigilância e com sensores que alertam da aproximação relativa a algum movimento, ou estar a fazê-lo sem que esses meios estejam a funcionar. Portanto, obriga, obviamente, um desgaste maior das pessoas para manter um nível de vigilância alto. Portanto, relativamente à adequação das diretivas, eu penso que elas eram adequadas e nós não tínhamos dúvidas da missão que nos era confiada. Se todos os meios se encontravam a funcionar ao nosso dispor, não se encontravam ao nosso dispor, se eram atempadamente referidos ao escalão superior, que era quem tinha a responsabilidade de gerir e coordenar e, portanto, era a entidade primeiramente responsável relativamente à segurança. Efetivamente, fazíamos-lo com oportunidade. É que esta pergunta e a resposta do Sr. Comandante já nos introduz esses fatores, é que se fala muito na falta de serviços de vigilância audiovisuais, os sensores, as câmaras, que estariam obsoletos, também se fala muito na insuficiência de efetivos. Entende o Sr. Coronel que essas eram lacunas que o impediam de cumprir o seu papel? Ou as diretivas emanadas tinham em conta todos esses constrangimentos? Que eu recordo, as diretivas emanadas não falavam dos sistemas que não funcionavam, diziam qual era o período que nos cabia e aquilo que deveríamos garantir, que era a segurança ao perímetro e de alguma forma impedir que houvesse violações desse perímetro e desaparecesse material, quer dizer, isso, grosso modo, era aquilo que nos era solicitado. Também devo dizer outra coisa em abono da verdade, que é o seguinte: eu não me recordo, durante o período de 3 anos que assumi responsabilidade dos paióis, de me ser reportado ou de ter conhecimento relativamente a outras unidades de violações do perímetro graves ou de situações graves que fossem reportadas e que de alguma forma fizessem broar e portanto ter uma atenção redobrada ao especial àquilo que acontecia. Havia episódios às vezes ridículos, que entrou uma cabra ou entrou um bicharoco qualquer, ou que há um conjunto de funcionários civis que vêm mudar as lâmpadas e não foi atempadamente comunicado e, portanto, o acesso aos paióis era restrito, era limitado e era feito segundo o normativo e, portanto, isso era-nos reportado. Agora, não me lembro de nenhum reporte relativo a uma intrusão ou a uma tentativa de intrusão. Cada unidade, no fim do seu, diremos, módulo de serviço, apresentava um relatório final, onde reportavam todos os factos que julgavam importantes. Alguma vez, e uma vez que era preocupação, referiram nesses relatórios expressamente a existência das dificuldades acima referidas, a ausência dos meios de vigilância audiovisuais ou insuficiência de efetivos. Foi escrito no relatório alguma vez
estes factos? Relativamente aos meios audiovisuais, oportunamente e recorrentemente. Relativamente aos efetivos, eu não tive nenhum flagrante que me dissesse que os efetivos não permitiam o cumprimento da missão. Portanto, eram justos, eram apertados, exigiam um esforço redobrado, se calhar mais desgaste do pessoal, mas não recordo de nenhum relatório flagrante que dissesse que com aqueles efetivos não se conseguia cumprir a missão. O Sr. Comandante diz que o problema dos paióis de tanques já era conhecido e que já se arrastava há bastante tempo. Alguma vez no seu período de comando, e tendo em conta até essas preocupações, se deslocou aos paióis nacionais de tanques para avaliar em loco e pessoalmente essas dificuldades ou factos novos que tenham sido reportados nos relatórios? Várias vezes. E constatou de facto essas dificuldades e fez sugestões para que fossem melhorados às chefias superiores? Obviamente que sim. Obviamente que sim, quer dizer, algumas sugestões são subliminares, quer dizer, quando eu digo que o sistema não está a funcionar, estou a dizer indiretamente que ele tem que ser substituído, não é? Quando eu digo que é importante ter determinado sistema operativo, quer dizer, eu estou a dizer que se ele não está operativo é óbvio que há necessidade da sua utilização, não é? Fui várias vezes aos paióis de tanques. Devo dizer que eu não entrava nos paióis de tanques de forma fácil, tinha que me fazer anunciar porque havia um protocolo relativamente às entradas. Mas como mandei elaborar memorandos específicos relativos ao estado das instalações e às limitações que se verificavam, obviamente que fui verificar se aquilo que eu estava a reportar tinha eco, não é? Tinha eco e era preciso. E algumas das sugestões que fez foram efetuadas? Efetivamente sim, as condições de habitabilidade que existiam nos paióis eram deploráveis quando eu assumi funções e houve um conjunto de obras significativas e de melhorias significativas que foram produzidas, aos quais eu depois assisti relativamente à sua realização e concretização, acompanhando o comandante do depósito que as realizou. Portanto, então podemos concluir que ao longo do seu período de comando foram feitas melhorias, quer nas instalações, quer dando maior possibilidade de cumprir o seu papel com eficiência e eficácia. Efetivamente, sim. Também me parece adequado dizer que houve outras que tardaram, não é? Agora, a sensibilidade que nós tínhamos é que era mais fácil ocorrer a determinado tipo de insuficiências do que a outro. Portanto, todas aquelas, o próprio comandante do Depósito Geral de Material de Guerra não dispunha, eu senti isso por contacto direto, não dispunha por vezes dos orçamentos necessários para fazer face a algumas das limitações que eram assinaladas e, por exemplo, as mais importantes, o arranjo da rede do perímetro dos paióis, o sistema de vigilância, os sensores de movimento eram alterações ou melhorias bastante onerosas. Então podemos dizer também e concluir que durante o seu período de comando não sentiu que a insegurança e a falta de vigilância dos meios que aqui foram referidos lhe causou uma preocupação que justificasse, por exemplo, uma reunião entre todos os comandantes para poderem fazer uma reivindicação mais forte para a resolução desses problemas. Nós nas Forças Armadas e no Exército temos um modo de operandi que não se trata com reuniões entre coronéis. Resolve-se numa interação com a entidade que tem responsabilidade, e quem tem responsabilidade é a Brigada de Reação Rápida, porque é a entidade que faz a coordenação, que supervisa e que determina a ligação a ela. E, portanto, isso aconteceu. Cada um de nós dizer que fazermos os três ao mesmo tempo ou fazer cada um de per si, parece-me irrelevante desde que essa chamada de atenção, desde que esse reporte seja oportuno e chegue ao escalão devido. Eu penso que a eficácia é isso, é cumprir com aquilo que é determinado
e aquilo que era terminado era produzir os relatórios conforme referi, eles não escamotearem a verdade, e penso que todos os comandantes tinham essa preocupação, e portanto nunca faltou aos escalões acima do regimento informação que lhes permitisse gerir a situação da melhor forma. E também tenho a sensibilidade que a própria Brigada fazia os seus relatórios e os mandava para cima. Portanto, eu nunca vi a Brigada de Reação Rápida aliada deste tipo de problemas, devo confessar. Alguma vez, durante o seu período de comando, as diretivas que recebeu para o Serviço de Segurança e Vigilância foram alteradas? Não me recordo disso ter acontecido. Portanto, desde o momento em que tomou posse até o momento em que deixou o comando, as diretivas foram sempre as mesmas? Grosso modo, eu direi que sim. Grosso modo, eu direi que sim. Alguma vez, durante o seu período de comando, fez reflexão ou foi alvo de reflexão interna, ou de alerta até, porque às vezes aparece na comunicação social, a possibilidade de um furto de armas nos paióis de Tancos? A ver, nós quando garantimos a segurança porque há uma ameaça, poderá haver uma ameaça de intrusão, não é? E a ameaça de intrusão pode redundar num furto de material, foi o que aconteceu. Agora, conforme referi, não recordo durante o meu período de 3 anos de comando, nenhum reporte flagrante, portanto, efetivo, de uma intrusão, não é? Portanto, não recordo nenhuma situação real que fizesse perigar relativamente a um furto de material. Não me recordo disso ter acontecido e de ver esse reporte, não é? Nem com a minha unidade, nem com os outros regimentos. Não me recordo disso ter acontecido. Muito obrigado. Já agora podia, só por curiosidade, saber como é que o seu comandante soube do furto das armas dos paióis de Tancos? Eu sou para a comunicação social. É curioso que é uma resposta comum a quase toda a gente. Mas repare, hoje em dia a comunicação social tem acesso à informação Mais rápido. por vezes mais rápido que a própria sombra, não é? Que a própria sombra. E, portanto, parece-me que isso depois tem efeitos nefastos também, mas é uma realidade. Bem, Sr. Comandante, os portugueses desconhecem muitas vezes os procedimentos. O Sr. Comandante pode descrever, com alguma exatidão, a exatidão possível, um dia de trabalho da Força de Serviço de Segurança e Vigilância dos Paióis, desde o momento em que preparavam o serviço na sua unidade, ao momento em que chegavam aos Paióis, que procedimento é que tinham com as outras unidades que lá estavam, o número de rondas efetuadas, se apiadas ou montadas, enfim, tudo o que julgar pertinente para que os portugueses possam compreender bem como é que aqueles 8 soldados lá chegavam e articulavam todo o seu serviço. Ora bem, um serviço desta natureza normalmente começa por um briefing da entidade mais graduada a quem é cometida a missão, neste caso o sargento, não é? Nas operações da unidade. Portanto, ele procura o oficial de operações e, em ligação com o oficial de operações, pede indicações particulares que hajam relativamente ao serviço. O serviço é feito segundo um normativo, portanto, há uma norma que regula os atos de serviço que devem ser materializados, não é? Isso não significa que cada um dos graduados que é responsável pelo serviço não possa, de alguma forma, materializar um bocadinho a sua ação de comando e de coordenação, porque ela também existe, não é? O graduado de serviço deve ver o estado dos homens e dizer, não, agora é um período que tenho que pôr alguns a descansar, senão eles depois não estão vigilantes, ou agora é um período noturno onde eu devo incrementar as rondas porque a visibilidade é mais reduzida. Mas voltando à questão do Sr. Deputado, portanto, o serviço inicia-se com um briefing, com uma reunião inicial, onde são pedidos indicações particulares, etc. O serviço cumpre-se segundo um normativo que define as horas de início e fim de serviço, as rondas a efetuar e as preocupações a ter, que devem ser materializadas pelo graduado, ou pelo menos deve certificar que elas são materializadas, é esse o seu dever. E depois cumpre-se durante o período que está estipulado, que são as 24 horas. Portanto, durante essas 24 horas, que eu me recordo, havia necessidade de manter permanentemente
um controle dos acessos, portanto, à entrada do perímetro dos paióis, e havia a necessidade de percorrer esse perímetro ou a pé, ou de viatura, ou misto, que era o normal acontecer, no sentido de garantir que não havia nenhuma violação do perímetro de segurança, salvo era composto por 2 redes, portanto havia uma rede mais abrangente e depois uma segunda rede que distava da primeira um conjunto de metros, e portanto o graduado de serviço deveria zelar para que a atuação prevenisse esse tipo de ameaças. Grosso modo era este o modus operandi. Muito obrigado, Sr. Coronel. Para terminar, o seu efetivo que lá estava a fazer segurança e vigilância aos paióis tinha algum conhecimento do material que constava dentro de cada paiol e tinha acesso aos paióis que estavam a vigiar? Me recordo, não. Portanto, o Depósito-Geral de Material de Guerra é que era a unidade que tinha responsabilidade física, administrativa sobre os paióis, portanto as instalações estavam à sua responsabilidade e aquilo que se encontrava dentro dos paióis era controlado pelas entidades que sobre ele tinham responsabilidade. Eu seguramente sabia aquilo que estava dentro do paiol que ocupava. Agora, quem estava de guarda não tinha necessidade de saber o que é que se encontrava dentro dos paióis. Para concluir, e uma resposta muito rápida, o Sr. Comandante tem consciência e pode afirmar que durante o período em que comandou o regimento de paraquedistas, que fez segurança e vigilância aos paióis de Tancos, todas as medidas, toda a atuação foi uma atuação segura e uma atuação adequada para cumprir o seu papel? Sr. Deputado, eu penso desta maneira, respondo. Eu tenho a minha consciência perfeitamente tranquila. Muito bem, muito obrigado.